Proposta didática de multiletramento engajado, intitulada Patrimônios Invisíveis. Memórias que correm por debaixo do centro de São Paulo. Projeto feito por Mariana Alcântara e Paulo Nunes. Contextualização do projeto. Identidade. Tema: rios, nomes indígenas e memórias soterradas. Público: nono ano do ensino fundamental. Duração: 1 semestre. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Áreas envolvidas: história, memória urbana e patrimônio, geografia, transformação da paisagem, artes, criação cultural, língua portuguesa, Islã e textos multissemióticos. Bom, objetivos gerais: investigar patrimônios invisibilizados, promover pertencimento e leitura crítica, estimular a autoria por meio de um sarau. Objetivos específicos: investigar elementos invisíveis da paisagem paulistana, participar de uma gincana educativa durante o percurso de uma caminhada, buscando pistas de patrimônios invisíveis, analisar obras do Jaide Isbell para compreender como a arte indígena contemporânea revela o que é ocultado pela urbanização, relacionar os achados da gincana com debates sobre memória, território e disputa de narrativas afro-indígenas, experimentar linguagens multimodais, poesia, performance, audiovisual, fotografia, desenho, Islã, criar e apresentar produções autorais em um Islã realizado nas ruas do Centro Histórico Paulista, bebendo da fonte até mesmo do documentário do Emicida, que fala muito sobre essa experiência no centro de São Paulo, de Scar também. Bebendo de fontes como o documentário Amarelo do Emicida, que retrata bem essa invisibilidade do centro, assim como músicas, né, da rapper Catumirim, que também dialoga, né, para uma visão indígena com relação a música em si, com relação ao rap, com relação à rima, com relação ao próprio slam, resistência, né? O documentário Falas da Terra, que também traz essa discussão, essa inserção hoje, né, no mundo atual dos indígenas, dos povos nativos, reivindicando, né, o seu espaço diante da cultura, diante da arte, diante das mais variadas profissões, em um diálogo constante com as grandes cidades. Debaixo do asfalto de São Paulo existe uma outra cidade, uma cidade invisível. Hoje, a gente vai desvendar as histórias que foram soterradas e as vozes que o concreto tentou, mas não conseguiu silenciar. Que segredos se escondem sob a nossa cidade? Você já parou para pensar nisso? A gente caminha todos os dias sobre camadas de histórias, sobre rios, sobre memórias que foram simplesmente cobertas e silenciadas. Mas se a gente pudesse cavar um pouco para ver o que tem ali? Pautados no multiletramento engajado, essa proposta foi pensada para o nono ano, mas pode ser adaptada a qualquer série. Propomos uma investigação que vai ao encontro dessa cidade que existe, mas que muitos não enxergam. Para começar, a gente precisa desmontar um pouco a imagem que temos da cidade de São Paulo. Para esse primeiro momento, selecionamos fotografias para os estudantes avaliarem os diferentes lugares do centro de São Paulo, pensando nesse contraste entre as paisagens. De um lado, São Paulo que a gente conhece, do trânsito, dos prédios, do grafite, a cidade invisível. Do outro, uma São Paulo que pulsa no subsolo, no invisível. O ponto central aqui é justamente esse contraste, o que é celebrado e o que foi apagado. Propomos, então, uma discussão orientada aos estudantes. O que vemos, o que sentimos, o que não vemos, mas está presente? Essa é a definição-chave de toda a nossa conversa: patrimônios invisíveis. A proposta aqui é falar sobre apagamentos afro-indígenas. E em São Paulo, essa herança invisível toma formas bem claras.
A gente está falando de rios inteiros, como o Anhangabaú, que hoje são avenidas movimentadas, e também de uma língua ancestral que sobrevive em nomes de bairros ou de ruas que a gente fala todo dia, mas que a gente nem lembra. Então, a pergunta é: como se encontra algo que foi feito para ficar escondido? A resposta virou um jogo, a Gincana do Patrimônio Invisível. Aqui, deveríamos usar o próprio centro histórico como um grande laboratório a céu aberto. O processo é assim: primeiro os estudantes recebem as pistas, depois saem para explorar a área do centro, registram tudo o que encontram com fotos, vídeos, anotações e, por fim, analisam. As pistas eram, na verdade, provocações. Vou dar alguns exemplos. A primeira, por exemplo, força a gente a olhar para o Vale do Anhangabaú de um jeito totalmente novo. Não como uma avenida, mas como um leito de um rio fantasma que ainda corre ali por baixo. A segunda, um outro exemplo, ela revela como a história está na nossa boca, nos nomes que a gente pronuncia sem nem pensar. Nomes como o Ibirapuera ou o Tietê não são só nomes, são vestígios vivos de uma presença ancestral. E essa última pista talvez seja a mais poderosa de todas. É um convite para olhar para além das narrativas oficiais, olhar para o chão, para os detalhes, para encontrar a história que não foi contada nos monumentos, que não está nas placas de bronze. Mas encontrar as pistas era só o começo. Para entender o que elas realmente significavam, era preciso uma nova linguagem, e essa linguagem foi a arte. Selecionamos obras do artista Jaider Isbell. A arte dele ensina os estudantes a enxergar não só o espaço físico, mas o território espiritual e cultural que a cidade grande tentou apagar e silenciar. As descobertas de nossa gincana, como a descoberta de um rio soterrado, conectaram com um documentário Amarelo, de Emicida, que fala sobre a fundação da nossa cidade sob uma outra ótica, uma nova perspectiva, no caso, a negra. Conectamos também essas referências com referências indígenas da rapper Catu Mirim, que reivindica a presença indígena em nossa sociedade, além de trechos do documentário Falas da Terra. A arte trazida neste momento deu sentido a tudo que eles tinham encontrado. E aí todo esse trabalho levará a uma constatação. Isso não é sobre um esquecimento acidental, é sobre escolha, um apagamento proposital. O que uma cidade escolhe lembrar e celebrar diz tanto sobre ela quanto aquilo que ela escolhe esquecer e apagar. Por fim, a última parte da proposta culmina num slam chamado Que a Cidade Grita. O mais importante é que, ao ocupar o espaço público com arte, com poesia, os estudantes não estão só apresentando os resultados desse trabalho todo, eles estão devolvendo essas histórias ao seu lugar de origem, dando um novo significado para aquelas ruas, para aquelas praças, com as suas próprias vozes e reivindicações. Nós estudamos e demos de referência os slams da Guilhermina, Resistência, Slam das Minas e também o Sarau da Cooperifa. E essa foi uma experiência completa, que vai abranger linguagem oral da poesia, linguagem corporal, com a presença deles no espaço, e até a linguagem sonora, com os barulhos da cidade. Se Zumbi, guerreiro guardião, na senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito certo do quilombo que restou por aqui, nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É Zumbi, baba dessa nação, o orixá nacional, o feu da casa real. No carnaval do gueto, quilombola da escola daqui, o mestre sala de zambi da libertação. Parece que eu sou Zumbi dos Palmares quando sambo, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, Zumbi, Mandela é Zumbi que se revive, exemplo do céu de outros países como o meu. Sou eu, o orgulho de Zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesma força de Umbanda. Salve esse Brasil Zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesma força de Umbanda. Salve esse Brasil Zumbi.
ordem, progresso e perdão. Talvez esse deveria ser o lema da nossa bandeira nacional. De volta à escola, propomos uma roda de conversa para sistematizar tudo isso vivido. Algumas questões orientam o debate. Por que certos patrimônios são visíveis e celebrados? Por que outros, como indígenas e negros, são apagados? O que Jaider Isbel diria de nossa cidade? E, por fim, o que muda quando eu vejo o invisível?